Nós vamos dar dicas aí da prova de habilidades, vamos passar vários vídeos com um workshop de como que faz uma artroplastia total de joelho, artroplastia total de quadril, do ombro. Vai ter um vídeo também de síntese de ossos longos usando a placa DCP, princípio de artroscopia, uma fasciotomia da perna e fixação externa transarticular. Depois teremos dicas para a prova oral, simulação de prova oral com uma dinâmica de examinador candidato e dicas para a prova do exame físico e discussão de questões das 7 níveis. Queria chamar primeiramente aqui o nosso colega, meu amigo Dr. Witter Gama Filho, vai falar sobre dicas para a prova de habilidades. Obrigado pela presença de todos. Não, devo deixar. Bom dia, pessoal. Dando início aqui, agradecer o interesse de quem está aqui, um dia meio nublado, chuvoso, sabe? Mas quem está aqui sempre demonstra interesse, né? O objetivo dessa aula não é ensinar nada, é facilitar para não ter confusão, para vocês não ficarem esquentando cabeça com preocupação boba, coisas simples, em vez de estudar. Então, lembrando aqui, o nosso próximo simulado, né, o terceiro módulo, vai ser dia 17 e 18 no Hospital Mater Dei, sexta-feira, 19 horas, sábado, 8 horas. Né? E assim, já que é para falar dica de habilidade, da parte de habilidade, por que não falar da prova toda? Como é a primeira aula, vocês irem entendendo o roteiro. E sempre que a gente vai dar uma aula, fazer um estudo, a gente tem que ter uma referência. A referência mais fácil é essa aqui, ó, tá lá no site da SBOT. O edital aqui, ó. Vocês vão, quando for chegar na época, vai atualizar o edital. Esse aqui foi baseado no edital da última prova. Né? Lá fala, cita bibliografia, não adianta ficar comprando livro assim, aleatório, sem saber. Procura o edital, vê as edições. Né? A prova é baseada nas 2 últimas edições desses livros. Né? Não adianta ler resumo, não adianta pegar resumo do Bruno Godinho. Eu fico brincando, né? O Bruno foi R4 e R5 do tumor. O negócio é ler o livro mesmo. Se não deu tempo até agora, às vezes até mais se resolve. Pouca coisa. Então, ó, lá fala sobre o critério e peso de avaliação. A gente ficou ouvindo boato. Se não fizer aqui não passa, se não fizer não passa, se fizer passa primeiro, estou livre. Vou ter uma gordurinha para queimar. Esses são só ler os critérios aqui, ó. Isso tudo está no edital. Né? Essa é a distribuição e a observação que a gente faz aqui, ó. O trabalho, ele não entra na nota, ele não ajuda na nota, ele soma-se à nota. Então a pessoa faz a prova, tira 10 e ganha 1 no trabalho. Mas o trabalho não é um ponto que vai ajudar ele a passar na prova. O trabalho é um critério mínimo, é um dos critérios mínimos de inclusão, que você vai estar autorizado a fazer a prova. Lá também fala sobre o valor da inscrição. Estou avisando aqui para vocês não assustarem na hora. Né? Lá a gente nota durante os nossos simulados que tem pessoa muito dispersa na plateia. A gente pede para sentar, a pessoa levanta, fala que vai dar aula, a pessoa liga o telefone. Então, lembrando que lá vocês vão estar sozinhos. Lá no crachá não tem nome, não tem o estado que você é, não tem o hospital que você é. Então, ficar atento nas responsabilidades suas. Não vai ter ninguém para pegar pela mão. Vai ser tipo aquele negócio porteiro do Enem, né? Acabou o horário, acabou. Algumas regras, né, da prova. Não é para chegar usando telefone, óculos escuros, gorro, camisa do Atlético. Eu já vi no meu ano que o candidato foi fazer prova com a calça da Adidas. Pô. Não, coisa séria, para a vida toda.
E tem uma observação, que não pode ir armado. Você viu tanto que a gente tem que ter critério. Imagina que o cara fica doido e quer matar alguém lá. Novamente aqui, falando do trabalho. Para a parte da prova escrita. Não tem outra coisa a não ser estudar. Tem que ler o livro. Todos os livros, aqueles da referência. Tem que ter um percentual mínimo para passar para a segunda etapa. Né? Você faz a prova um dia, à tarde, à noite, sai a prova. Se não passou, é embora mesmo. Não tem o que reclamar, chorar, ligar para o chefe. Não vai resolver. A prova é exaustivamente discutida. Igual a gente discute aqui na 7 Minas, existe a 7 Nacional, que a prova, a questão da lá, ela é muito discutida. Na hora da prova oral, é hora de soltar a voz, mostrar o que você sabe. Não falar bobeira, não falar abobrinha, né? Não jogar corda para você se enforcar. Vai seguindo durante as reuniões clínicas, vai treinando, vai fazendo o cálculo de tempo, o que vai falar, perceber que tem que ter uma classificação, assim, você vai falar, descrever a imagem, classificação, depois epidemiologia, complicação, tratamento. Não sai falando assim, esse raio-x ali é um osteosarcoma e endoprótese. Não, tá errado. Segue a ordem, tenta formular um raciocínio. Um detalhe aqui que eu curti. Uma outra parte da prova, né? Prova de exame físico e atitude. Exame físico é o livro referência que a gente tem, né? O livro do Tarcísio. E a prática do exame físico é no ambulatório, é no plantão, quem já dá plantão. Então, cada paciente que está lá é uma questão que você vai ganhar. Não é só pedir o raio-x para o atalo e classificar opera ou não opera. Pega, examina, aproveita. Essa parte de atitudes são situações no dia a dia que são questionadas lá na prova. Através dessa situação, os examinadores vão ver sua postura, sua conduta, seu conhecimento, sua ética, né? Igual assim, eu pus esse exemplo aí que é da minha área, né? Já teve essa questão de informar um paciente que ele fez um exame, ao acaso, por um motivo de trauma, descobriu que é um osteosarcoma. Você tem que saber comunicar isso com o paciente, com a família, né? Agora tem um pouquinho aqui mais na prova de habilidade, que é a minha parte, né? São situações, vão ter 2 examinadores na bancada, você e um instrumental na mesa, não vai ter nada montado. Você vai chegar na bancada, pode estar uma situação de reconstrução de tendão flexor, tendão extensor. O examinador vai te pedir um tipo de sutura, né? Não tem um roteiro, o roteiro da 7 é bem resumido, vai estar assim: sutura de tendão flexor. Não tem foto no roteiro do examinador. Então ele vai te pedir o ponto que ele sabe. E o ideal é que a gente saiba todos. Né? São esses 3 quesitos principais aqui, ó. A técnica operatória, o planejamento cirúrgico e sua habilidade manual na realização de procedimentos do aparelho locomotor. Então aqui, ó, o exemplo. Sempre tem uma questão de parte mole. É uma incisão de alívio, é uma fasciotomia, é uma sutura de tendão, é aproximação de borda. Então, aí vai ter que ter o conhecimento, vai ter um instrumental básico e modelos, assim, para fazer a simulação, né? E não é para só fazer, não é só para falar, você tem que ir fazendo e falando. Através disso aí o examinador vai te pontuando, vai questionando, vai falando qual indicação. Não é para parar para falar com ele, vai falando, vai operando, vai conversando. Outra situação, planejamento operatório, né? Normalmente é um template que tem lá, você tem que explicar. Então você tem que saber os critérios, você tem que saber o instrumental básico, o material básico, o implante básico, né? Não adianta falar marca, não adianta falar no meu hospital, porque a 7 ela é direcionada para a formação do ortopedista. Não é
Ah, eu fiz no hospital público, eu fiz no hospital particular, meu hospital só opera criança. Não, você tem que saber de tudo. E a terceira situação é a habilidade manual. Pode ser uma osteossíntese, dependendo do instrumental que estiver na mesa, vai ter uma instrumentadora, né? Você vai seguir o passo a passo da cirurgia, vai fazer, ao mesmo tempo que você estiver fazendo a prova, você pode comentar sobre a incisão, sobre as estruturas anatômicas, mas vai operando e fazendo, vai pedindo instrumental. O pouco tolerado lá é questão de regionalismo, né? Uma pessoa do Nordeste chama introdutor inicial com nome, do Sul chama introdutor inicial de outro. Tem gente que fala piroca do capeta, tem gente que fala suvela. Então se faça entender. Então pega o instrumental, fala para quem serve, vai operando e fazendo. Não perca tempo citando marca, porque eu nunca vi, porque assim, no livro fala de todos, então a gente tem que chegar lá sabendo de todos, né? Espero que vocês tenham tentado captar essa dinâmica da prova, sempre falar e fazer, né? Aqui mais uma vez o lembrete para os R3. Então desde já desejo boa sorte para vocês. Obrigado, Iter. A gente tem alguns minutos para, se algum residente tem alguma dúvida sobre a prova de habilidade, vamos interagir, gente. Agora é a hora de tirar a dúvida, na hora da prova já não adianta mais. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova de habilidades para perguntar para a gente? O último módulo nosso da 7 é de habilidade. Isso, pergunta. A prova de anatomia ano passado ela foi só um teste, tá? Sobre a prova de anatomia, uma prova bem interessante. Aqui na 7 de Minas a gente vai fazer esse treinamento com vocês, tá? Só quando sair o edital que a gente vai saber se ela vai valer ponto ou não. Se valer ponto, é capaz de entrar na pontuação da prova de habilidades, a prova básica. Mas se não for de preceptores, eles falaram para valer 6%. 6%, né? Ou seja, era eliminatória. Eliminatória, né? Exatamente. Dando continuidade aí sobre a prova de habilidade, a gente vai passar um vídeo agora de um workshop do artroplastia total do joelho. Queria chamar aqui o meu amigo também, Dr. Guilherme Barbosa Moreira, que vai falar para a gente sobre artroplastia de joelho. Quando terminar o vídeo, a gente vai abrir para perguntas também, sobre dúvidas de como que é feito o procedimento. Vamos aproveitar mais aí o vídeo. Obrigado, Guilherme. Bom dia. Segura só um pouquinho, por gentileza, que eu vou fazer algumas considerações antes. Então, uma das situações que vão ser colocadas para vocês lá durante o exame do TEOT é a prova de habilidades. E existem várias questões que podem aparecer, e uma delas, que foi solicitada para passar para vocês aqui, é sobre a artroplastia total do joelho. Então, o objetivo disso aqui vai ser apresentar o passo a passo básico de um vídeo da TJ, principalmente com os cortes ossos, né? Pode ser uma das situações lá, mas é importante a gente salientar que durante a situação o candidato ele pode ser questionado não só sobre os cortes, mas sim todas as etapas da artroplastia total do joelho. Então, desde o posicionamento do paciente, o acesso, a artrotomia, o balanço ligamentar, o manejo das partes moles, fechamento. Então, assim, às vezes durante a execução dos cortes você pode se argumentar sobre essas outras questões. Eu andei conversando com o pessoal que teve nas outras edições. A prótese que vem sendo utilizada lá é a prótese condilar total. É uma prótese que usa o guia femoral intramedular e o guia tibial extramedular, e geralmente é o que é usado no meio dos serviços, né? Essa prótese utilizada lá especificamente, ela começa
com o corte femoral no valgo, fêmur distal, e depois com rotação externa, que existem alguns modelos que começam pela rotação externa e depois pelo valgo. Então, de lá provavelmente vai começar pelo valgo. No vídeo aqui a gente vai dar uma enfatizada nisso aqui. Uma coisa que eu queria falar também é que situações adversas podem acontecer no momento dessa prova, como por exemplo, a quebra do osso sintético do manequim, a queda do torno. Então essas coisas podem acontecer e não é para apavorar, tá? Pode ser que tenha um instrumentador ajudando, pode pedir para auxiliar, para segurar, às vezes na hora que você vai bater uma cavilha metálica, um prego, o osso pode quebrar. Tem que manter a calma, e isso aí provavelmente não vai interferir no resultado final, não. Tá? Então agora a gente vai dar início ao vídeo. Ele é mais dinâmico, não dá para parar no meio do vídeo, mas depois a gente pode responder algumas perguntas. Eu vou contar lá, está mais fácil para mim do que aqui, tá? Então vamos acompanhar lá no vídeo lá do canto esquerdo. Então quando iniciar a questão, como o Iter disse, o instrumental vai estar sobre a mesa, é bom dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar que guia se você necessariamente vai começar pelo guia femoral ou tibial, às vezes o próprio examinador vai pedir, ou então você faz pela sua escolha. No caso aqui a gente vai começar pelo guia femoral, tá? Então é importante a gente situar o lado do joelho, o que é o lado lateral, medial e até mesmo se o joelho é o direito ou esquerdo. Aqui a gente está começando pelo guia femoral, como eu disse, é um guia intramedular. Prestar atenção na entrada do guia, que é adjacente à inserção do ligamento cruzado posterior no fêmur, né? Usar as mãos, então se situar anatomicamente para você fazer com que o guia entre intramedular de uma maneira suave, tá? Então faça com calma. Nesse meio tempo você pode ir discursando sobre o que você está fazendo, tá? Ou respondendo as questões que vão ser colocadas. Então, como eu disse, o primeiro guia é o guia intramedular femoral, vai iniciar pelo corte em valgo. Então, após a perfuração do guia intramedular, você coloca o guia, posiciona vagarosamente, igual eu falei, tomando cuidado para não quebrar o manequim, tá? E aí você pode, nesse meio tempo, falando que você vai usar de valgo, né? Quais medidas você vai usar, de acordo com a deformidade, e as questões vão sendo respondendo com o tempo. Igual eu disse, bater as cavilhas metálicas com cuidado, para não quebrar o material sintético, tá? Ali foi determinado o valgo, está um pouco rápido porque o vídeo é grande. Depois, posicionamento da serra, do guia, da asa de anjo ou a foice, para você determinar, para você estimar o seu corte, ver se vai ser preciso. Sempre lembrando o formato em 8 de asas de borboleta que você vai ter que objetivar para ter o valgo que você determinou de uma maneira correta. Posicionamento da serra, toma cuidado para não ficar oscilando a serra de encontro com o guia, então vai com cuidado porque é um pouco mais delicado o material. Vai executando. Então, como eu disse, está fazendo a determinação do valgo a partir do corte do fêmur distal. O segundo passo nessa questão vai ser a determinação da rotação. E no caso aí, sempre lembrar dos parâmetros que você pode usar para determinar a adequada rotação do fêmur. No caso, o guia vai utilizar a mensuração de 13 graus de rotação externa a partir dos côndilos femorais, sempre lembrando do posicionamento em relação à região lateral do côndilo da diáfise femoral, para evitar o note, que seria um corte exagerado, pode gerar um risco de uma fratura periprotética. Como eu falei, a determinação dos 3 graus de rotação externa em relação aos côndilos femorais posteriores, que é o que o guia está mostrando ali no meu polegar esquerdo. Ali, tá? De novo, fazer a perfuração delicadamente, tá? Para posicionar o guia correto. Depois do posicionamento, vai passar novamente para o corte. Então, se você souber a sequência, dificilmente você vai errar, porque vira uma ação mais mecânica. Logicamente, indagações, questões podem surgir ao longo da atividade e você vai respondendo de acordo com o seu conhecimento, né? Não custa nada lembrar das outras determinações para rotação, que seria o gap de flexão, né? Um espaço trapezoidal equilibrado, tensão ligamentar, além dos côndilos posteriores, o corte perpendicular à linha de Whiteside, que você pode riscar com uma caneta que pode estar na mesa, e o eixo transepicondilar. Então você pode usar canetas e ir demonstrando para o seu examinador que você tem ciência desses outros parâmetros para mensurar uma rotação externa adequada. Aí a gente já posicionou o guia de corte, então fazendo os chanfros do fêmur,
para depois, em seguida, posicionarmos os componentes, tomando cuidado para a proteção das partes moles. No caso, você pode falar que você tomaria cuidado para proteger principalmente os ligamentos coronais, o lateral medial contra o lateral, e posteriormente o cruzado posterior, caso você não venha retirado. Aí, de novo, completando os chanfros da parte femoral. E a retirada cuidadosa. Não sei se vocês notaram, apesar do cuidado, ainda quebrou um pedacinho de osso da região lateral do fêmur. Aí já a parte tibial, que na situação a gente optou por fazer depois do fêmur, sempre lembrando da mensuração, dividir ali a tuberosidade em 3/3, para depois você fazer o posicionamento de rotação interna adequado, determinação do slope, que aí você vai discursar sobre a angulação que você vai objetivar, e o corte do planalto tibial. Então aí tem o guia de mensuração de 10 ou 2 milímetros, que você pode usar um ou outro de acordo com a deformidade. Você vai cortar geralmente 10 do lado menos acometido ou 2 do mais acometido. Só que isso aí vai depender do que for colocado para você, a deformidade em questão, e aí você pode discursar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente você pode falar que você vai cortar na questão lá 10 do menos acometido, faz o posicionamento do slope que a gente já mostrou, fixa o guia tibial, depois de ter mensurado, ele deu uma translada ali, com cuidado, para depois você fazer o corte perpendicular ao eixo mecânico, paralelo ao solo. Demonstrando a perpendicularidade do guia em relação ao eixo da tíbia, tomando um corte neutro. Retirada restante do guia para depois passar a fase de corte. Cortando com cuidado. Ali ainda o ligamento cruzado anterior que já tinha ido embora, já tinha tirado. Cortou. Aqui não é o caso dessa prótese condilar total, mas se for questionado lá, em algumas situações você vai preservar o LCP, você pode fazer a osteotomia de preservação da inserção do LCP na tíbia. Tá? Mas não era a situação, só para ilustrar. Então, tirou o guia, né? Usar agora aquela mensuração da tuberosidade interior da tíbia em 3/3, usando o terço medial para posicionar em rotação interna o guia direitinho. Então, você pode fazer pela frente, olhando pela frente, de acordo com a marcação, né? Posiciona o guia de corte para depois fazer os orifícios para a entrada do componente. Provavelmente durante uma questão não vai dar para fazer tudo isso, né? O vídeo, mesmo corrido assim, vai ter mais de 10 minutos. Então você vai ser colocado a fazer ou parte do corte femoral, não sei se já vai ter feito alguma oval, alguma rotação externa, ou então o início, ou então a parte tibial. Dificilmente você vai dar conta de fazer no período predeterminado lá os 2 cortes e a prótese completa. Fazendo o corte tibial para depois posicionar os componentes testes. Então foi colocado o teste do fêmur, dando uma impactada, o teste da tíbia e agora o polietileno em cima. Depois você pode cursar sobre balanço ligamentar, equilíbrio de espaço. Algumas dessas situações podem ser colocadas para você complementar a sua questão, né? Complicações, enfim, o desfecho aí da artroplastia. Basicamente é isso. Parece uma questão complicada, mas eu acho que se soubermos a sequência certinha, não tem como se complicar. Ter tranquilidade, cuidado com o material, certo? E eu acho que tem tudo para ser uma questão para tirar um ar. Alguma dúvida? Obrigado, Guilherme. Alguém tem alguma dúvida? Agora é a hora de tirar a dúvida, hein? Como é que faz o ponto de entrada ali? Alguém tem alguma dúvida? Só pedir o microfone. Não? Obrigado, Guilherme.
continuidade então, queria chamar aqui o Lucas Amaral, meu amigo de longa data aí. Vamos falar de artroplastia total de quadril. Bom dia. Vamos falar então da prótese de quadril. Espera só um pouquinho o vídeo aqui. Acho que a parte de explicação da prova, como é que é o processo todo, já foi dado, foi muito bem dado, e a gente já está sabendo que essa prova aqui já é uma prova mais antiga, então todo mundo já tem um conhecimento de como é que funciona mais ou menos o processo. Esse vídeo, tal qual o vídeo do joelho, eles foram feitos contemplando os dois componentes, o femoral e o acetabular. Só que lá na prova não vai ser os dois, você vai ter que fazer um dos dois. Então não precisa preocupar não, lá vai dar tempo direitinho, é só fazer igual o pessoal falou, você vai fazendo, falando, vai dar tempo, não tem problema. Se atentar só para que lá você vai ter um instrumentador, quando você tiver esse tipo de questão, com prótese instrumental, OPME, você vai ter um instrumentador, mas o instrumentador é orientado a não te falar nada. Então você tem que saber o nome dos materiais para poder pedir. Tá? Pode soltar o vídeo, gente? Bom, vou apontar lá, a gente está de frente, fica mais fácil. Então, começando, a gente dá uma olhada na mesa, os instrumentais todos vão estar montados em uma ordem sequencial. Então, a gente vê que cada empresa terá o seu material, mas os nomes são os mesmos, as fresas, as brocas, a furadeira, todos serão sempre os mesmos materiais. Esse aqui é um material nacional, lá na prova geralmente é um material importado, mas não tem problema nenhum, são os mesmos nomes. Se atentar para a prótese de quadril, você pode fazer ela tanto em decúbito lateral, com acesso posterior ou com acesso lateral. Isso muda muito na hora do posicionamento do osso. Isso vai ser questionado de vocês lá. Então você posicione o osso de acordo com o acesso que você vai fazer e explique para o examinador qual acesso que você vai utilizar. Então a gente observando aí o fêmur proximal, a gente vê as proeminências ósseas, são nossos marcos. A gente pegou o pequeno trocânter, o grande trocânter é a fossa piriforme. Eu usei o meu dedo como régua. O cirurgião ele tem que saber o tamanho e a largura do dedo e o tamanho do palmo. Então a gente tem uma régua na mão. Marquei um corte perpendicular de 45 graus, deixando aqui em torno de 1 a 1,5 cm, que é a largura do meu dedo que eu uso. Lá você tem um guia de corte, mas não dá tempo de você ficar usando esses pormenores, não. Então tá aí o corte, você vai pedir a serra, a instrumentadora vai montar e vai te dar a serra oscilatória. Então a gente faz o corte, lembrar de começar sempre da parte mais macia do osso para a parte mais dura, que é o cálcar. E isso nesse osso sintético também acontece isso, tá vendo? Então começa sempre da parte mais macia para a parte mais dura. Isso aí tem um risco menor de fratura do modelo. Então tá lá, componente oval do colo. Agora de frente, a gente observando o colo, vamos iniciar. Alguns chamam de caixotinho, outros chamam de iniciador. A gente vai começar fazendo essa retirada do osso proximal. Dica preciosa: esse caixotinho ele tem que ser apoiado bem na fossa do piriforme, para você evitar que o componente fique em varo. E na prova, o componente ele vara o osso para fora, se ele ficar em varo. Então, pegar bem na lateral aqui. Ela vai te dar as fresas iniciais. Primeiro a fresa distal, você fresa a fresa distal. Outra dica, tenta comer bem lateral, bem lateral. Isso é para você conseguir, na hora de introduzir o componente femoral, que ele não fique varo e não quebre o osso. Se quebrar o osso da prova, não tem problema, não precisa entrar em pânico. É só explicar o que está fazendo, o examinador vai entender o que você está fazendo e aí ele vai te perdoar. Mas com essas dicas, bem em varo, bem na fossa do piriforme, isso não vai acontecer. Esse osso é um osso com um modelo importado, ele é bem mais macio. Pode ser que lá na prova não tenha esse osso importado, o osso nacional ele é um pouco mais duro. Então a gente começa com as fresas. Essas fresas proximais, elas vão ser dadas para vocês lá, e não pula fresa na prova. Vai uma após a outra. Se pular a fresa, o osso vai quebrar.
Aqui a gente adiantou o vídeo para poder dar tempo de explicar tudo, mas lá na prova não pula a fresa. Você deixa a fresa, lá não terá o componente, e com a fresa você já consegue fazer a colocação do colo e fazer o teste. Isso é um regularizador de colo, algumas empresas têm, algumas não têm. Nós colocamos essa parte aí do vídeo, porque vai que lá tenha, você consegue regularizar o colo com essa peça. Só serve para isso. Não está aí montado o componente femoral. O que vai diferir aqui agora é se você vai colocar a prótese definitiva ou se você vai fazer o teste com o componente, com a fresa. Aqui nós fizemos o teste com a fresa. Então está lá montado, vocês viram, dá tempo tranquilamente. Em menos de 3 minutos nós fizemos uma prótese de fêmur. Se não terminar lá, você vai explicando direitinho que pelo menos a explicação da questão você consegue dar. Vamos fazer o componente femoral, mostrando as fresas femorais. Mesma coisa, não pula a fresa. Detalhe, isso aqui é importantíssimo. Você tem que explicar para o examinador a fossa cutiloide. Você mostra a fossa cutiloide. Por que isso é importante? Porque a primeira fresa, que é a mais fina, a menor, ela tem que afundar o acetábulo até a fossa cutiloide. Você pode colocar o dedo, você pode marcar, pode apontar. Então, a fresa mais fina ela tem uma angulação diferente, você vai entrar perpendicular até a gente conseguir retirar o osso para chegar no fundo da fossa cutiloide. Isso aí na vida também vocês vão ver que os anos vão passando, você vai afundando cada vez mais o acetábulo, vai ficando mais seguro. Então, 45 graus de angulação, de abdução e 10 a 15 graus de antiversão. Isso é importante falar lá na prova. Se essa fresa afundar aqui, estourar o osso na hora da prova, aconteceu. Agora você tem que falar os ângulos, porque é uma coisa simples que você sabe e que está certo. Então está lá a fresa, nós fresamos no fundo. A partir da segunda fresa você já vai manter os 45 e de 10 a 15. Alguns mantêm 5. Então vai fresando, fresa a fresa, não pula a fresa, porque se pular a fresa pode quebrar o acetábulo. Esse acetábulo eu vou mostrar para vocês, ele deu uma lascadinha na hora de a gente fazer, então não tem problema. Vai aumentando, número a número. Aí durante a fresagem, que é um ato repetitivo, você pode falar algumas teorias, o examinador pode te perguntar algumas coisas, não precisa parar de fazer e olhar para ele nervoso para responder. Se você não lembrar, você pode falar com ele que você não lembrou naquele momento, depois você lembra e responde, não tem problema. Se ele estiver te atrapalhando, você continua, finge que não está escutando, olha para ele, ri. Tá lá, isso aí é o teste. Nesse caso, nós vamos usar essa peça aqui. Essa peça é para a gente poder conseguir conferir a angulação de 45 graus, ela fica em 45 graus no posicionamento de acetábulo e 15 graus de antiversão. Aí batemos o teste acetabular, que vai ser o mesmo número lá na frente, a lascadinha que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Mas ficou. E aí já colocamos o liner, lembrar de explicar essa questão do lado displásico do liner, né? Que ele fica de 10 a 11 horas se você tiver o quadril direito e de 1 a 2 horas o quadril esquerdo. Superolateral, certo? Posterior superolateral. São detalhes que todo mundo está cansado de saber, só que na hora fica nervoso e esquece de falar. Então está aí o componente femoral colocado. Nós fizemos um teste aí de estabilidade. Então a gente faz uma rotação externa de 30 graus e 90 graus de flexão com rotação interna. Teste de estabilidade provavelmente não vai estar na prova de vocês, porque lá o componente é feito de forma individualizada. Primeiro, ou é o fêmur ou é o acetábulo. Lembrar que você tem que saber fazer, tem que saber planejar. O Iter mostrou bem, tem que saber planejar tudo que você está fazendo. Obrigado, Lucas. Perguntas para o Dr. Lucas? Vamos aproveitar os colegas especialistas de quadril, titular da Sociedade Brasileira de Quadril. Ô Lucas, resume para a gente, vamos dizer assim, o que o residente tem que falar, a sequência que ele tem que saber, bem sucinto realmente. Primeiro, o que você tem que saber? Tem que saber onde você está, o que você vai fazer. Você já chega, isso conta pontos, você acha que a gente parece ridículo,
mas isso é fato. Você chega e já nomeia o osso que está na sua frente. Olha, esse é um fêmur e nós vamos fazer uma prótese de quadril. Você já viu o fêmur, viu o osso e viu os componentes. Então, ótimo, você já conseguiu identificar o que você vai fazer. Primeira coisa, quando você identificou para fazer uma prótese de quadril, você vai virar a chavinha na sua cabeça e vai entrar no módulo prótese de quadril. Chegou, anatomia, qual acesso nós vamos fazer? Isso é importantíssimo. Qual acesso? Aí você vai dar a posição do fêmur. Ali eu fiz a prótese em decúbito lateral. Tem gente que faz em decúbito lateral, acesso posterior, e eu faço ali o lateral, acesso lateral. Então isso conta muito. E depois segue a sequência normalmente. Não precisa inventar nada. E maior dica que eu dou em relação à fragilidade do osso: não pula fresa. Se pular a fresa vai quebrar. E inclusive nas hastes femorais. E sempre tenta colocar comer o mais lateral possível para o componente não ficar inválido. Porque na vida real, o raio-x fica feio e a prótese dura pouco. Lá na prova, o componente vai varar o fêmur, vai quebrar. Isso aí, Lucas, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aí, gente. A chance de cair uma questão dessa aí para vocês é altíssima, porque é uma cirurgia do dia a dia de todo mundo aí, de todos os serviços, né? Não é uma coisa difícil de se ver. Pelo menos uma semana tem 5, 6 casos em todos os hospitais. Alguma dúvida aí? Essa é uma questão que ninguém pode Algum errar. ortopedista já formado quer fazer alguma colocação? Tá ok, então vamos dar seguimento aí. Hoje a gente tranquilizou muito, a gente assustou demais, né? Queria chamar aqui o meu amigo Dr. André Godinho, que vai falar sobre a artroplastia total do ombro. Bom dia a todo mundo. A artroplastia total de ombro, eu acredito que não sei se ainda já foi realizada na prova, mas é uma questão passível de acontecer, então eu gostaria de chamar a atenção para alguns tópicos que podem ser perguntados caso isso venha acontecer. Não é um procedimento que tem tanta complexidade em termos de execução lá na hora da prova. A gente vai tentar passar para vocês de uma maneira sumarizada como que vai ser provavelmente cobrado de vocês. O primeiro tempo aí que a gente vai demonstrar conhecimento do material. Vocês vão ter que chegar e de cara identificar, né, que vocês vão estar executando aí uma prótese de ombro. A gente vê os guias aí do componente glenoidal, como você vai fazer a mensuração, as fresas do número. Nesse caso, o modelo de prótese utilizado, a prótese da Zimmer, é uma que pode ser cobrada na prova como um instrumental extremamente simples. Você tem só uma fresa humeral, você não tem fresa metafisária. A mesma fresa humeral vai ser a fresa da metáfise do canal humeral distal. Então, são materiais mais simples de você utilizar. Guia de corte. E aí a gente tem a peça do lado esquerdo ali no húmero. Então, no primeiro momento, a gente vai identificar aí o supro do tendão da cabeça longa do bíceps e o tendão peitoral maior. Para início de conversa, você tem que fazer uma tenotomia e tenodese do tendão da cabeça longa do bíceps. O ponto de entrada da fresa humeral ele fica mais ou menos de meio a 1 centímetro póstero superior a essa referência que é o sulco bicipital. Então você tem que identificar, é ali que é o ponto de entrada da fresa. A gente está fazendo a fresagem passo a passo, número a número, porque você vai estar identificando o momento em que a fresa vai começar a dar pega, que é o que está mostrando aí na imagem agora. Essa fresa aí, ela já está chegando numa numeração adequada, e ela tem ali até o ponto certo, onde ela vai ser inserida. Próximo passo, então, a gente já está aí preparando para fazer o corte da cabeça humeral. Esse corte ele pode ser realizado com guia, ou ele pode ser realizado respeitando o colo anatômico da cabeça, já foi identificado ali previamente. A gente está colocando uma varetinha de um guia para você ver a retroversão da cabeça. A
As próteses geralmente elas têm esse guia. Esse guia você deve buscar angulação de 20 graus para a prótese anatômica. Ele deve ser colocado paralelo ao antebraço, como está sendo mostrado na imagem. Ali tem duas variantes, uma de 20 e uma de 40, mas a gente está prótese anatômica 20 graus de retroversão. Então ali, como vocês estão vendo, já está identificado o colo anatômico. E a gente vai começar então a fixar esse dispositivo de corte para preparar para fazer a osteotomia da cabeça humeral. Lembrando mais uma vez que essa osteotomia ela deve sempre respeitar a anatomia do paciente e o corte deve ser feito precisamente retirando só a epífise do úmero proximal, tá? Então a gente está aí executando o corte da cabeça, mostrando mais uma vez o posicionador, o dispositivo para posicionar a retroversão. Ali tem 20 e 40 as varetinhas. Aí agora a gente já está inserindo a prótese de teste, mais uma vez conferindo a retroversão antes de inserir o dispositivo. Ali a varetinha deve ser posicionada paralela ao antebraço, descendo o implante, tá? Então aí próximo passo então, preparar já para mensuração da cabeça. Tem uma cabeça de teste, pode ser utilizado, tem próteses que utilizam paquímetro. A cabeça deve ser compatível, o teste compatível com o que você retirou de osso. Porque a cabeça ela é excêntrica, tá? Então você vai, com essa excentricidade da cabeça humeral, você vai buscar uma cobertura da maior quantidade possível da região ali ressecada, como a gente está demonstrando lá. Você vai fazendo rotação e cobrindo. A cabeça do úmero ela deve ficar meio centímetro superior ao ápice do tubérculo maior. E aí a gente está fazendo a avaliação da glenoide. O ponto de entrada da glenoide ela deve ser centralizada, igual a gente desenhou ali. Você vai fazer a fresagem do pino central, lembrando de respeitar também a retroversão da glenoide. Um detalhe técnico importante, sempre fazer uma tomografia de planejamento pré-operatório. Sugiro aos residentes que tenham domínio da técnica de cálculo de retroversão por meio do método de Friedman, porque até 15 graus de retroversão, passou de 15 graus, já é indicação de prótese reversa. Então aí já está fazendo a fresagem, expor somente o osso subcondral, tá? E a gente já está inserindo então o dispositivo para fazer a inserção, o complemento dos pinos de fixação da glenoide. As glenoides atualmente são cimentadas. Existem duas técnicas de fixação. Você pode fazer uma fixação utilizando PEG ou quilha. Não existe evidência de um método sobre o outro em termos de fixação ou durabilidade a longo prazo. Sugiro que tenham domínio também da importância de se realizar uma capsulotomia antes de fazer a fixação do componente glenoidal. A capsulotomia nas próteses ela deve ser habitualmente 360 graus. Se o tipo de glenoide for B2, com uma displasia, somente uma capsulotomia de 270 até o ramo anterior do glenomeral inferior. Então aí a gente já está fazendo a fixação do componente glenoidal, tá? Mais uma vez lembrando que ele deve ser inserido sob pressão, cimentado. Está aí o componente. A gente fez manobras de teste. É importante vocês saberem que os componentes devem ser testados antes de inseridos em definitivo. A gente está fazendo aí a translação, deve ser no máximo 50%, tá? E os testes de mobilidade. Basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, André. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão da prova? André, resumidamente, fala para a gente o passo a passo aí que o residente tem que saber para fazer uma artroplastia total. Tem uma pergunta? Desculpe. André, só uma dúvida, você desculpa. Tem um momento do vídeo ali que você coloca o guia de corte para retroversão. Eu não entendo nada de ombro. Mas aí tem um guia que você usou, você fixou, e aí você corta por cima do guia. E ele tem dois slots para você cortar. Eu não sei se aquele slot é para fazer o corte
o certo é cortar por cima. Não, Então, é ali mesmo, onde tem o ponto de entrada. se você puder cortar, gente, só para... Corte numeral. No começo do vídeo, né? É porque no joelho, teoricamente, a gente cortaria dentro do slot. Eu também, eu não sei se é alguma coisa da vida, você... Aqui, Aí, ó. Isso. Aí tem 2 slotzinhos, tá vendo? Eu não sei. Eu vi que você cortou por cima. Não, ali a gente usa para poder fazer o wing, para poder ver. Para passar a asinha. Entendi. Mas o corte realmente por cima. Não é obrigatório a utilização de corte para próteses de ombro, porque você, é igual eu disse previamente, o mais importante é você fazer no intraoperatório a recepção de todos os osteócitos que estão circundando o colo, para a exposição da epífise, o que a gente realmente tenta reproduzir a anatomia do paciente, que é a ressecção da cabeça humeral ali ao ponto da epífise, no corte ao nível do colo anatômico mesmo. Porque se eu estivesse examinando, por exemplo, talvez eu... Certo. Isso depende do modelo, isso aí vai de modelo de prótese. Mais alguma pergunta? Eu queria só ressaltar aqui, mais uma vez, eu acho extremamente importante com a prova de habilidades, planejamento cirúrgico. Vou falar mais uma vez, eu sugiro que tenha o domínio do cálculo de retroversão da glenoide. Isso é fundamental saber, o método de Friedman. A gente pode depois passar para vocês aí como é que faz, é extremamente simples e determina o tipo de artroplastia que vai ser utilizado. E mais uma vez, classificação de glenoide segundo Walsh, porque isso aí tem influência também na modalidade de tratamento e no prognóstico da sua cirurgia. André, rapidamente, só a sequência, como que é feito o corte e como é que você faz? Você colocaria na sua cabeça para realizar esse workshop na hora da prova? Perfeito. Então, ó, primeiro tempo vocês vão começar trabalhando no componente humeral, identificação do ponto de entrada, como eu disse, da fresa, meio a 1 centímetro póstero superior ao sulco passo as fresas até você conseguir sentir que ela está começando a dar pega. Próximo tempo, então, você já vai preparar o corte da cabeça, posicionamento do dispositivo de corte da cabeça humeral, lembrar da retroversão, você vai ter o guia que vai te auxiliar, a varetinha vai ser posicionada paralela ao antebraço, confecção do corte da cabeça humeral, inserção da prótese de teste, mensuração da cabeça, você vai utilizar a cabeça ressecada para comparar com os modelos plásticos que eles têm para poder você optar por qual você vai estar utilizando, colocação da cabeça de teste, identificação do centro da glenoide, fresagem do pino central da glenoide, confecção dos pinos de entrada ou do PEG ou para a quilha, confecção da quilha ou confecção do seu dispositivo glenoidal, testes de estabilidade, basicamente isso. Perfeito, André. Queria também parabenizar o nosso integrante da SET, que foi o ganhador do tema livre de ontem, Dr. André Godinho. Parabéns, André. Obrigado. Pessoal, só dando continuidade aqui, agora o Egídio, que é o nosso presidente, vai falar sobre a síntese de osso longo com estabilidade absoluta, o DCT em osso longo. Dando continuidade também, antes de começar a passar o vídeo, só para dar alguns toques para vocês aí. Primeiramente, quando vocês vão visualizar todo o material em cima da mesa, já vão saber que realmente é fazer uma fixação usando uma placa DCP de ossos longos, uma placa 4,5. A gente tem 2 tipos de placas, pode ser a larga ou a estreita. Independente disso, vocês vão saber manejar o material. Na hora que for fazer a osteossíntese, enquanto faz a osteossíntese, já vai falando: eu estou usando o princípio de estabilidade absoluta, o princípio de estabilidade relativa, vou fazer uma redução aberta, uma redução fechada, cruenta, isso não importa. O importante é vocês irem falando e fazendo. Vou usar tal implante e no final e já vai fazendo a osteossíntese. Pode dar o play, Marquinhos, por favor. Só que tem que clicar mesmo. Isso, perfeito. Então esse vídeo foi filmado por todos os membros da SET, tá? Essa é a SET desse ano. Vamos falar sobre síntese de ossos longos com estabilidade absoluta. A gente tem ali uma broca 4,5, uma broca 3,2, tá?
o guia neutro e o guia excêntrico, também todo o material, né, todo o instrumental necessário, o uso do tensor de milha, às vezes, o modelador de placas, pistas de redução, clamp de Weber, tudo isso aí vai estar na sua mesa e você tem que ir pedindo para o instrumentador que vai estar lá para te auxiliar. Todo o conjunto, só para dar um exemplo, né, essas são placas estreitas, placas largas, 4,5, quantidade de parafusos que a gente tem na nossa caixa de grandes fragmentos, todo o set aí que a gente pode utilizar para o nosso paciente. Arruelas, etc. Essa é uma caixa mais completa, mas só para a gente ter uma noção de como vem a caixa. É feito um pré-tensionamento dessa placa, de 1 até mais ou menos de 1 a 2 milímetros, é esse pré-tensionamento. É importante falar que está fazendo pré-tensionamento para o examinador ver que você está sabendo o que está fazendo. A gente utilizou nesse caso uma placa 4,5 estreita, de grandes fragmentos. O guia neutro, isso é padronizado, o neutro é verde, tá? Ele tem a pontinha verde. E o outro é o guia dourado. Ele é neutro, ele vai cair no meio do fogo da placa. E o guia excêntrico, tá? A gente vê aqui, isso aqui é uma cola que a gente tem na hora da prova. A setinha vai ficar virada para o foco da fratura. O primeiro parafuso é o parafuso neutro, que a gente coloca. E aí, dependendo da fratura, se é uma fratura mais oblíqua, uma fratura mais transversa, igual nesse caso, a gente só colocou de exemplo no fragmento proximal, o primeiro parafuso. É feita a medição, depois de colocação, de passado o guia, a broca, perdão. Use sempre o protetor de partes moles. Tá? Geralmente a gente já pega a fresa, né, o macho, e já coloca direto. Não faça isso. Peça o guia, fala, por favor, me dê o guia de partes moles, o protetor de partes moles. Use o instrumental todo, isso aí mostrando que o parafuso não vai cair, é uma medida de segurança que a gente utiliza. É feita então a inserção do parafuso, depois que foi medido, destravado, e aí o parafuso inserido aí no osso. Agora a gente vai usar o guia excêntrico, tá? Igual eu falei, a pontinha lá, a setinha apontando para o foco da fratura. Isso é para não errar na hora da prova. Dessa maneira a gente vai fazer a compressão interfragmentar, utilizando esse método. É feita então a medição, então tem que ir falando passo a passo. Estou medindo o furo, vou usar o protetor de partes moles na hora de colocar a fresa, inserção do parafuso, e aí a gente já vê que já tem a compressão interfragmentar. Esse é um sistema que a gente consegue mais compressão ainda, que é a forma que a gente vai fazer agora. Então é utilizado novamente o guia excêntrico, perfurado o osso, usando o guia excêntrico, broca 3,2 grandes fragmentos, feita a medição, utilizado o protetor de partes moles novamente, inserção do parafuso, e agora que tem vamos dizer assim, o grande truque aí, por isso que essa placa funciona, né? Você vai encostar a cabeça do parafuso somente na região da placa, volta um pouquinho o primeiro parafuso, e aí a gente faz a compressão. É feita a compressão, esse parafuso aqui roda, a gente vê nitidamente que a placa ela anda, e no momento que a gente depois faz o aperto desse outro parafuso, a gente ganha mais um pouco de compressão. Então é feita aí a estabilidade absoluta, a gente tem uma ossificação per-prima, sem formação de calo ósseo. Mostrando aí como que ficou os parafusos. Foi feita a compressão interfragmentar, e a inserção dos outros parafusos pode ser todo com guia neutro. Às vezes não vai dar tempo de você fazer todos, mas explica isso que vai ser no guia neutro. Basicamente é isso. Obrigado. Vamos lá, dúvidas, perguntas. Agora é a hora de tirar dúvida, hein? Na hora da prova não adianta mais. Vamos lá.
Professor Robson, dá uma dica para os residentes aí, por favor. Primeiro, dar os parabéns para a SET. Esse grupo realmente enche de orgulho, a Ortopedia Mineira. Todos vocês estão de parabéns. Na questão dos ossos longos, é importante você saber, primeiro, como é o traço de fratura. É um traço de fratura simples, que dá para fazer a estabilidade absoluta? Ótimo. Depois, saber, é um traço transverso ou é um traço oblíquo? Porque se for um traço transverso, o método vai ser estabilidade absoluta e compressão pela placa. Se for um traço oblíquo, você tem duas opções. Ou fazer o parafuso de tração e a placa de neutralização, sem compressão nenhuma pela placa, você vai neutralizar a compressão do parafuso, ou o método mais eficiente de estabilidade e compressão, que é realmente a colocação do parafuso de tração pela placa. Então, se você vai fazer o parafuso de tração e a placa de neutralização, o parafuso de tração é o primeiro e a placa vai neutralizar. Só que o pré-requisito para se realizar essa estabilidade absoluta é a redução da fratura. Então, você tem que estar com a fratura 100% reduzida, só vai ter a compressão. Se for fazer a estabilidade absoluta com a placa de compressão mais o parafuso de tração pela placa, aí o parafuso de tração ele vai ser o terceiro parafuso a ser passado. O primeiro é um parafuso que é um parafuso neutro, depois você vai fazer a compressão com o parafuso do outro lado. Cuidado para não fazer essa compressão invertida, porque senão a fratura cisalha. Você tem que fazer a compressão com o vértice da fratura indo ao encontro da placa. E o terceiro parafuso é o parafuso de tração. Depois que foi colocado o parafuso de tração, todos os outros são parafusos neutros. Tá? Então, essas são as possibilidades de acordo com o traço da fratura. É isso aí, muito obrigado, professor. Mais alguma dúvida, gente? A chance de cair isso aí para vocês é gigante. E também é uma questão do dia a dia, né? Todo mundo faz isso, já viu fazendo, e a gente tem que ter essa sequência na cabeça, tá? As drogas que vão ser utilizadas, que isso na prova faz diferença. São os detalhes que fazem diferença e vai fazer você passar ou não na prova. E um dos detalhes é esse, tá? Mais alguma pergunta? Não? Vamos dando continuidade. Só para lembrar que essas aulas estão sendo gravadas e a gente vai disponibilizar elas no Workplace da SBOT, tá? Workplace, para quem não sabe, a SBOT tem esse Workplace, né, como se fosse um Facebook aí de atividades profissionais, bem interessante. Aconselho todo mundo a participar disso. Então vamos dar continuidade aqui. Queria chamar meu amigo de residência, praticamente um irmão que eu fiz na residência, o Dr. Marcos Laub, que vai falar para a gente sobre os princípios de artroscopia. Obrigado, Marcos. Bom dia. Primeiramente, agradecer a presença dos residentes aqui, todo mundo interessado na prova, e vou falar sobre os princípios da artroscopia. Essa é uma questão muito simples na prova. Eu acho que se o residente não é aquele residente ciclista que não vai lá na artroscopia, você pede o chefe dele para fazer um pouco de triangulação e não vai ter dificuldade nenhuma. São questões básicas, você vai ter que falar um pouco sobre os acessos, os portais, saber o que você pode fazer com a artroscopia, as indicações e até as contraindicações também. É muito simples. Se você triangulou lá durante a sua residência, eu acredito que você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, começando aqui, você vai ter que mostrar os instrumentais que você vai utilizar, as câmeras, os iniciadores, a ótica. Sempre falar que existem duas possibilidades de óticas que são usadas, a de 30 graus e a de 70. Os baskets, que são pinças perfuradas, que você não precisa ficar retirando a pinça de dentro do joelho para limpar. E o probe, que seria o seu dedo durante a realização da artroscopia. É sempre importante você marcar os seus portais e sempre começar pelo portal lateral.
O portal lateral é o portal mais importante da artroscopia. Por ele você consegue visualizar 99% das estruturas que estão dentro do joelho. Então você começa pelo portal lateral, coloca a cânula com o iniciador e vai iniciando sua artroscopia. Sempre lembrar da linha articular, da posição do portal. Sempre direcionar a sua cânula iniciador para o intercôndilo, para evitar a lesão da cartilagem. E depois, senão, o joelho vai estar em flexão, mas se lembrar que você tem que estender o joelho para jogar a cânula para o fundo de saco. Aí, provavelmente, eles vão te mostrar um corpo livre para você tentar retirar. Isso aí é para você demonstrar a sua capacidade de triangulação dentro do joelho. Como eu disse, é uma questão muito simples. Aí mostrando o iniciador, você sempre, durante a sua artroscopia, você vai identificando as estruturas, mostrando o que é cartilagem, o que é o menisco, o medial, o ligamento, e aí você vai, ali está mostrando você palpando o corpo livre, palpando o menisco. Como você pode ver, não tem nenhum segredo, mostrando ali o menisco medial. Talvez ele te peça para fazer uma menissectomia também. Você vê que não tem muito segredo na artroscopia. Não vai te pedir para, talvez, fazer uma reconstrução do ligamento pela questão do tempo. Eu acho que o básico da ortopedia geral para você se formar é você saber fazer uma artroscopia, fazer um diagnóstico e saber as indicações principalmente. Se você não teve tanta experiência em relação à parte prática da artroscopia, que eu não acredito, que hoje em dia todos os serviços, o serviço mais básico que seja, ele tem um especialista em joelho que faz artroscopia de rotina, você tem que pelo menos saber citar a parte teórica. Então, eu acredito que se você ler o Campbell lá, você vai saber falar muito bem sobre a parte básica da artroscopia. Aí você também vai ter que saber denominar os instrumentais. Isso aí é o grasper, que é o pegador, que você consegue retirar as estruturas lá de dentro, tirar corpo livre, por exemplo, pedaço de menisco. É bem simples, pessoal. Não precisa ter medo da parte do joelho, não. Como o Guilherme falou, se você estudou, não vai ter problema nenhum, não. Basicamente era isso aí. Obrigado, Marcos. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui. Só o microfone. Tem o microfone para a gente? O doutor Túlio aqui na frente. Egito, na verdade não é nem uma pergunta, é um comentário, uma dica. Eu examinei ano passado duas questões. Foi a artroscopia do joelho e fasciotomia da perna, que é a próxima aula, imagino que está aí na programação. Então, assim, a artroscopia do joelho, eu acho que dos 5 ou 6 candidatos, um só conseguiu fazer a artroscopia, porque ele parava na teoria. O que aperta o cara, o residente? É porque você coloca o artroscópio, põe lá o vídeo lá, e tem um monitor ali? É aí, ó. Primeira coisa, o cara ele não sai daí. Ele morre aqui. Então, nós começamos a perguntar, quer dizer, quando você está com a câmera na mão, se você roda essa parte, você está rodando qual parte da imagem? E a outra pergunta, para onde que você está olhando? Então, nessas duas perguntas, muitas vezes o candidato ele fica 6 minutos, não sai daqui e ele perde a questão. Então, quando a câmera, né, que está acoplada à óptica, ela define o horizonte da sua artroscopia, tá certo? Então, vai rodando um vídeo aí.
vai passando rápido lá para frente na hora do... Eu acho que isso acontece porque está bem no começo do capítulo. Porque o cara... Todo mundo pula isso. Porque o residente está acostumado a triangular, igual o Marcos falou. Mas começa por aqui. Então a pessoa não sabe. Vai jogando lá para frente que... Pode passar rápido. Passa rápido lá para frente. Né? Então é isso. E para onde que olha? Então ele entra com o artroscópio, né? Mas muitos nem chegam a entrar. Né? O modelo é exatamente esse, em Campinas, então não tem soro, não tem nada. E aí pronto, parou. Então, quando você roda a câmera, você define o horizonte. Então, muitas vezes, o candidato tem dificuldade de identificar o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo. Tá certo? E a câmera já tem um formato como se fosse uma pistola, um revólver, que se você segurar ela igual um cabo de um revólver, você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. E na óptica tem uma setinha que está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Isso é um gabarito, né? Isso, que ela mostra para onde que o examinador, aliás, onde que o artroscopista está olhando. Então a segunda pergunta que vai ter, para onde que está a óptica? E aí o candidato entra com o instrumento aqui e ele está olhando para cá. E aí ele não acha de jeito nenhum instrumento. Pode parecer básico, na hora que para aí. Parou. Vocês podem ver que ele está entrando com o instrumento desse lado e ele está olhando para o mesmo lado. O que mais acontece na hora que vocês vão estar nervosos é que vocês vão entrar com o instrumento aqui e muitas vezes essa setinha está para o outro lado. E aí o candidato entra em desespero que ele não consegue achar a ponta do instrumento. Aí é só rodar, né, tudo? Aí ele tem que se manter firme, digamos, o cabo da pistola e rodar aquele que é o local da ótica. Então eu sugiro a todos os candidatos que peguem o artroscópio, rodem, vejam essa imagem, porque lá na hora da prova é uma questão muito difícil. Talvez, eu não sei se hoje que ia ter lá do curso de formação de preceptores essa parte da prova de habilidades. Eu imagino que seja uma das questões mais erradas, seja da artroscopia. E é a cirurgia mais feita nos hospitais hoje. Porque eu não quero saber se o candidato consegue pegar um feijãozinho dentro do joelho. Eu quero saber se ele sabe o princípio. Tá certo? Porque é muito fácil. Eu entrego para o meu R4 de joelho, eu já entrego os R4 nos R4. Aqui eu entrego para ele, já a coisa já com o instrumento na ponta da câmera é muito fácil. Tudo pronto disso é central. Uma questão importante, que eu acho, durante a sua residência, acho que você tem que se familiarizar também com a mesa cirúrgica. O residente ele tem o hábito de ficar colado no preceptor ali, o preceptor passar o instrumento para ele já operar. Então, eu acho que você aprende muito com o instrumentador. Vá lá na mesa, se familiarize com o Grasper, com o Probe, com os baskets que existem lá, e não fique só querendo operar, não. Você tem que saber instrumentar também, para você conhecer o instrumental. Às vezes você não sabe nem pedir para o examinador lá qual instrumental que você vai utilizar. Beleza? Isso que o Marcos falou é muito importante. Às vezes a gente fica naquele anseio de só operar, mas antes de operar você tem que saber qual material você vai pedir. Então, eu lembro direitinho, Marcos foi meu colega de residência, a gente era, na verdade, instrumentador, né? A gente ficava instrumentando. O instrumentador, às vezes, auxiliava a cirurgia, a gente ficava instrumentando justamente para a gente ter essa aproximação do material, e depois você vai virando R2, R3, você vai sabendo o que você vai pedir. Obrigado, Marcos. Mais alguma pergunta? É isso aí. E lembrando que a determinação de qual práticas o candidato vai fazer é aleatória. Você não entra no auditório e fala assim, eu quero ir na prática do joelho. Não, são vários biomas. Quem for chegando vai sendo direcionado para o bioma. Você não escolhe, você não sabe o que você vai fazer, não. É um sorteio, na verdade. Vai chegando, é isso aí. Então tem que saber todos. Obrigado. Dando continuidade aí, então, eu vou pedir para o nosso colega, ex-presidente da SET, doutor Túlio Vinícius de Oliveira Campos, vai falar para a gente sobre fasciotomia da perna. Muito obrigado, Túlio, pela disponibilidade desse horário no nosso sábado.
Vamos lá. Bom dia a todos. Já fiz minhas intervenções não solicitadas aí. Queria agradecer o Egídio e toda a SET, parabenizar. Muito me orgulha, né? Eu acho que talvez isso a gente tem que reconhecer um trabalho quando ele é bem feito, principalmente quando ele é mais bem feito do que o que a gente fez. Então, assim, vocês tiveram a energia para fazer algo que eu talvez tivesse em mente fazer, mas realmente vocês executaram com muito brilhantismo, né, de forma inovadora. Então, a SBOT se orgulha muito, a SBOT Minas se orgulha muito da Comissão de Ensino e Treinamento que está atuando no momento. Em relação à fasciotomia da perna, ela é muito simples na hora da prova. Vocês vão ter que fazer um corte na perna do paciente. Então, do ponto de vista técnico, é óbvio que vocês vão executar isso, mas a todo momento vocês já devem colocar informações desde o início do procedimento. Então, vocês começam falando o que é síndrome compartimental, que seria a elevação da pressão intersticial em um compartimento fechado, vão discorrendo sobre as causas, né? Fraturas, lesões arteriais, compressão em pacientes, né, que têm alteração da consciência, trauma em partes moles, queimaduras, extravasamentos de fluidos intravenosos, né? E uso de anticoagulantes. Então vocês já podem ir colocando essas informações enquanto vocês vão dando uma estudada como que é o ambiente, né? E falar que existe normalmente um insulto que leva à elevação da pressão tissular, redução da perfusão capilar, e isso gera então uma necrose tecidual. E vale a pena conceituar isso do ponto de vista de pressões, que seria quando existe uma pressão no compartimento acima de 30 milímetros de mercúrio por mais de 8 horas, ou se a pressão for muito elevada até num tempo inferior. Discorro sobre o quadro clínico, tensão no compartimento, dor à extensão, déficit neurológico e uma dor que não melhora com analgesia. Isso aqui me tomou cerca de 1 minuto da apresentação, não gastem mais do que isso. Podem falar que a elevação da perna não tem sentido, e aí o que interessa para o examinador é saber se vocês conhecem os compartimentos que existem na perna. Então o candidato deve começar a falar, a perna é composta de 4 compartimentos, existe um anterior, um lateral, um posterior profundo e um posterior superficial. Não vai dar tempo de vocês falarem dos componentes de cada compartimento, mas nós queremos que vocês falem sobre os 4 compartimentos. E talvez discorrer sobre a possibilidade de fazer essa fasciotomia por 2 vias de acesso ou por uma via. A técnica por 2 vias de acesso seria a técnica de Mubarak, e a técnica de Horabeck seria por uma via de acesso única. Quando nós fazemos essa fasciotomia pela via lateral, vocês devem enfatizar que é possível fazer essa descompressão usando uma via de acesso única, caso seja essa opção. O objetivo nosso seria gravar esse procedimento num cadáver leve, mas o funcionário lá da faculdade entrou de férias, então eu vou trazer um vídeo real para vocês de uma fasciotomia. Uma paciente teve essa fratura do platô tibial. Lembro vocês que nós podemos utilizar um dispositivo disponível no carrinho de anestesia para medir essa pressão. Então o paciente tinha uma pressão intracompartimental de 42 milímetros, e aí vocês podem falar que essa medição pode ser feita no centro cirúrgico, sendo necessária uma calibração do nível dessa agulha que vai medir a pressão do compartimento em relação à posição do membro. Se vocês sobem essa agulha, o carrinho lá do anestesista vai nitidamente notar uma variação dessa pressão. E que a pressão diastólica menos a pressão do compartimento, quando essa diferença é menor que 30 milímetros, também nos preocupa. Esse caso especificamente nós tínhamos 2 fatores. E aí o que é feito é isso: nós fazemos uma via de acesso lateral, indo de cerca de 1 a 2 centímetros abaixo da cabeça da fíbula, até 4 centímetros proximal à fíbula distal. E por essa via de acesso, nós conseguimos então
descomprimir. Nesse caso, essa paciente não foi descomprimir, não foi feita a descompressão dos 4 compartimentos, porque ela tinha uma síndrome compartimental só do compartimento anterior e lateral, mas nós fazemos então a descompressão desse compartimento com a remoção, obviamente, do tecido necrótico, né, e a identificação do preenchimento ou enchimento adequado dos vasos desse compartimento. E muitas vezes o examinador vai perguntar para vocês, primeiro, quais seriam as repercussões clínicas dessa síndrome compartimental, e aí vocês vão falar um pouquinho sobre rabdomiólise, insuficiência renal e como que deve ser feito o pós-operatório desse paciente. Vocês podem falar um pouco sobre curativo a vácuo, falar de um curativo com petrolato e trocas sucessivas e fechamento sucessivo, e em alguns casos a gente vai fazer esse fechamento e faz inclusive enxertia de pele posteriormente. Então, o procedimento em si é muito simples, mas a informação que vocês devem dar durante os 6 minutos da prova, ela é muito rica. Então, vocês podem falar desde o que é uma síndrome compartimental, quais são os compartimentos da perna e também como que deve ser feita a condução desse paciente em relação a curativos. Aqui um outro caso lá do Risoleta, uma fratura do platô Schatzker 6, foi colocado um fixador externo e esse paciente também desenvolveu uma síndrome compartimental. Nesse caso especificamente, foi feita a descompressão dos 4 compartimentos utilizando uma via de acesso lateral única. É importante frisar que em nenhum desses casos nós utilizamos torniquete. Pode ser uma pergunta também feita para vocês. Você já está com um membro que tem uma dificuldade de perfusão. Você coloca torniquete, né? Você vai piorar essa situação. Então vejam que pela via de acesso única lateral, nós conseguimos fazer então a descompressão de todos os compartimentos. Esse é um vídeo mais antigo, então não tem a mesma qualidade do primeiro. Mas nós vamos anteriormente e posteriormente a fíbula, descomprimindo tanto o compartimento anterior, o lateral, o posterior profundo e o posterior superficial. Na hora da prova vocês terão isso, quer dizer, vocês vão ter um modelo sintético com uma espuma dentro daquela borracha, vocês terão caneta e terão também uma lâmina de bisturi. Então é importante gastar um pouquinho de tempo desenhando onde vai ser sua via de acesso, ponto anatômico, cabeça da fíbula proximalmente, a parte mais distal da fíbula distalmente, e aí sim, quer dizer, a parte prática é muito simples, você abrir o compartimento é muito simples, mas talvez gastar um tempo nesse planejamento e na descrição da anatomia dos compartimentos. Então, para fechar, quais seriam as dicas na prova de habilidades? Nós tivemos também muitos residentes que foram mal nesse quesito da fasciotomia da perna. Primeiro, realizar a fasciotomia descrevendo parâmetros anatômicos, cabeça da fíbula, maléolo lateral. Acaba que esses parâmetros eles não são citados na hora da prova. Segundo, falar sobre os 4 compartimentos da perna e a possibilidade técnica de 1 ou 2 incisões. Talvez, obviamente não é exigido o epônimo, mas vocês trazem muita informação, né, quando vocês falam um epônimo, a técnica que existe. E por fim, nunca deixar de fazer o procedimento. Então, o tempo todo você está falando com o examinador e está desenhando, está mostrando e faz a incisão, tá certo? Então isso é importantíssimo. Muitas vezes nós estamos examinando o residente e o residente começa a falar, eu entrego o bisturi na mão dele, eu quero te ver operar. Falar, você vai falar na prova oral, tá certo? Então, eu queria agradecer a comissão e realmente fiquei muito orgulhoso do trabalho da SET, como nesses vídeos. Eu acho que é uma iniciativa pioneira aí da esporte. Muito obrigado. Obrigado, Túlio. No nome da SET, a gente agradece as gentis palavras aí. Muito obrigado. Vamos aproveitar o Túlio aí, gente. Vamos fazer pergunta aí para ele. O Túlio, tem também os modelos com
que a gente pode fazer no antebraço, coxa, né? Lembrar isso, né? Sim, o antebraço é importante sempre, era um dos vídeos que a gente queria fazer, mas nós tivemos esse problema do cadáver, né? O antebraço, sempre lembrar de descomprimir o túnel do carpo e ir até o cotovelo, lembrar das curvaturas das incisões. Então, ano passado eu vi situações assim, a pessoa acha que a fasciotomia do antebraço é um corte que sai da palma da mão até o meio do cotovelo, né? Então, e não tem jeito, a avaliação é comparativa. Você faz uma fasciotomia, desculpe a palavra, tosca, uma linha reta, e vem um outro candidato que externa uma série de informações teóricas, faz o desenho da fasciotomia e faz o procedimento, é óbvio que a avaliação é diferente, tá certo? Então é importante descrever isso. Exatamente, é uma boa descrição, desenhar e fazendo a cirurgia e falando. Não fale e depois faça, não, que não dá tempo, né? Então vai fazendo e vai falando, tá? Bom, gente, mais perguntas para o Túlio? Então, obrigado, Túlio. Já vamos chamar outro colega agora. Vou chamar para falar sobre o vídeo de fixação externa transarticular de tornozelo, joelho e bacia. Natan de Oliveira Moreira dos Santos. Natan, colega nosso de longa data aí, especialista de trauma ortopédico, membro da Sociedade de Trauma. Obrigado, Natan. Obrigado, Egídio, primeiro pelo convite do Egídio da SET. Primeira coisa, eu queria dizer para vocês aproveitarem bem esse momento. Eu e o Egídio fizemos a prova da SBOT no mesmo ano, e nossa turma a primeira que teve a pontuação da prova de habilidades. E a gente chegou com muita ansiedade em termos do desconhecimento mesmo da prova. Não tem muito segredo, é coisa corriqueira, mas quando a gente tem contato antes como vocês estão tendo, certamente vai ser muito mais tranquilo para vocês lá. A sequência do vídeo aqui nós vamos falar de fixação transarticular do tornozelo, do joelho e a fixação da bacia, fixação externa da bacia. Eu pedi para o Egídio ir parando um pouco o vídeo, que é um pouco rápido, não dá para a gente ir explicando bem o vídeo. Tem um pointer também, se quiser. Isso. Vai pedindo, eu vou dando pausa. Beleza. Primeiro, o fixador externo transarticular do tornozelo, a gente vai ver aí na mesa, né, os componentes. Primeiro aqui o conector tubo a tubo, embaixo os conectores tubo-pino, aí a chave de boca, as barras, né, os tubos, a broca longa, aqui o pino de Steinman 5.0, o pino de chance e a chave inteira. Primeiro, mostrando ali a região anterior do tornozelo, a região dos extensores, né? Nós vamos mostrar aí o maléolo medial, bem marcado, o navicular e ali o calcâneo, mostrando o local da inserção do pino. A gente vai aqui desenhando o calcâneo, né? E mostrando ali o feixe vasco-nervoso, uma demarcação para a gente não posicionar o pino nesse local. Podia parar um pouquinho? Ontem, até na minha apresentação sobre controle de danos, a gente discutiu um pouco a respeito da zona de segurança do posicionamento desse pino, né? No calcâneo. Na montagem do fixador transarticular, nós vamos colocar 2 pinos na diástase da tíbia, e o pino no calcâneo ele pode ser transfixão no calcâneo ou no meio pino, né? O trabalho que eu mostrei ontem, mostrando a zona de segurança, a gente faria um círculo aqui no calcâneo e transectamos o círculo numa linha vertical. A região anterior aqui seria uma região com um pouquinho maior risco de lesão do nervo calcâneo medial ou plantar lateral. Então, o ideal é o posicionamento desse pino um pouquinho mais posterior no calcâneo. Eu acho até que a posição que poderia ser um pouquinho mais posterior, né, na zona de segurança um pouquinho melhor. Vamos dar sequência aí. Ali posicionando o pino de Steinman,
calcânio. Sempre de medial para lateral, isso é importante, justamente para evitar dano ao feixe nervoso. Essa montagem com pino transfixando facilita muito a gente corrigir as deformidades em vara e válvula, como a gente está mostrando aí. Pode parar ele. Quando a gente usa o pino só medial no calcânio, principalmente nas deformidades em válvula, a gente fazendo a distração, a gente acaba aumentando a deformidade em válvula. Então, de transfixando, a gente consegue fazer esse controle manual mesmo que a gente está fazendo, né, fazendo a tração e melhorando a redução da fratura. Posicionado o pino, a gente vai colocar a barra, o conector, assim, está marcando aí, na verdade, as incisões na perna, né? Nós vamos posicionar a broca, o protetor de partes moles aí pode ajudar, acho que faltou aí também, mas é importante sempre lembrar. E a inserção manual do pino de chance. Vamos utilizar o perfurador direto para o posicionamento desse pino. Então são 2 pinos só, o pino pode ser posicionado anterior ou anteromedial, lembrando que a gente tem que deixar livre os corredores para o tratamento definitivo, né, no segundo momento. Então o posicionamento anterior aí evita esse conflito com alguma placa anteromedial nativa. Aí posicionado os 2 pinos de chance, fazendo a perfuração previamente. Lembrando de posicionar o pino de chance nas 2 corticais, para dar uma estabilidade melhor da espinha. Aí o conector pino tubo, posicionado dos 2 lados. Vamos posicionar uma barra em cada pino nativo. Ali faz um aperto suave, né, nos pinos da tíbia, para a gente poder fazer a redução, o controle da redução, e depois, com a extração, a gente terminar o aperto da ponta. Aí fazendo a redução, tracionando, e o auxiliar vem terminando de fixar o pino. Vai conectar o tubo-tubo. Vai conectar uma barra na outra, né? Um tubo na outra. Aumentando a estabilidade aqui. Se for solicitado fazer o meio pino, pode parar um pouquinho, gente. Aí nós vamos programar ou a inserção do pino no talos ou na base do primeiro metro, meio pino no calcânio e montagem da tíbia semelhante. Pode dar um andamento aí, gente, Fábio. Mostrando a estabilidade do fixador. Vamos parar um pouquinho o vídeo aqui só para, se alguém tem alguma dúvida, né? São 3 vídeos, na verdade, são 3 fixadores externos. Alguém tem alguma dúvida do posicionamento desse fixador externo? Porque eu sei que geralmente a gente faz aquele medial, né? Todo medial. Nathan falou bem as vantagens aí desse pino. O Dr. Marcos Laupo tem uma pergunta aqui na frente. Eu queria saber se essa é a única maneira que eles vão exigir lá na prova, de vantagem fixada para vestibular do tornozelo. Provavelmente não, né? Eu acho que o candidato tem que estar habituado com todas as variações da técnica, e na verdade é um pouco imprevisível o que vai ser solicitado para cada um. Por isso que é importante conhecer mesmo todas as técnicas para estar apto a fazer ou não. Isso não é obrigatório fazer uma técnica, né? Mas você falando como você faz, né? E pode fazer também o medial, por que não? Você coloca um pino de chance no calcânio medial e o outro pino no primeiro metatarso, né?
pode ser feito, é uma maneira de se fazer que é até a mais comum do nosso meio. Na verdade, você vai até identificar, se não tiver disponível o pino de Steinman, né? Você vai acabar tendo que fazer um meio pino. Exatamente. Você já pode identificar olhando o instrumental na mesa. Então tem que saber qual que você vai fazer na hora, né? Outra coisa importante que o Nathan falou são os corredores de segurança. Então o ideal é que quem fez o fixador externo dê continuidade ao tratamento, né, Nathan? Essa previsão do que pode ser feito na cirurgia definitiva, né, para não ter conflito também do posicionamento dos pinos com o material de ciência definitiva. Gente, mais pergunta aí? Gustavo Valdolato, o que você acha dessa montagem? Você já viu os dois jeitos? Leva um microfone para o Gustavo lá, por favor. E agora no R4 ele está fazendo com a gente só essa montagem. O que você acha? Ali, leva o microfone lá para mim, por favor. Depois volta aí. Lá na frente, lá em cima. Bom dia a todos. Bom dia, Egídio, Nathan. Então, antigamente, até o ano passado, né, quando eu terminei o R4, eu tinha o hábito de fazer ele todo medial, fazendo com a pino no primeiro metro. Esse ano, acompanhando o Dr. Egídio, o Dr. Robson, eu tenho visto esse tipo de fixador, esse tipo de armação no calcânio. Eu vejo que a maior estabilidade, quando você coloca esse tubo, fazendo tubo a tubo ali, você consegue reduzir melhor as fraturas interarticulares no pino tibial, fica mais estável, você evita o valgo, e você também não corre o risco de fazer uma fratura iatrogênica no primeiro metro, nem de violar a articulação no primeiro metro. A gente sabe que muitas vezes se coloca ele muito proximal no primeiro metro, você tem essa chance. Então hoje eu tenho habituado a fazer esse tipo de fixador e eu tenho essa preferência por esse tipo de armação. Obrigado, Gustavo. Outra pergunta aqui. Bom dia, sou Thiago Gustavo do Horizonte. Eu não tenho, a gente lá eu também não tem muita prática de fazer esse modelo aí. Eu queria saber em relação ao posicionamento dos pinos de chance passado na tíbia. A angulação deles é a mesma da vantagem medial ou muda alguma coisa? É a mesma coisa. Só lembrar desse posicionamento, né, essa medida da barra, né, do comprimento da barra, para você não posicionar o pino muito distante, senão você não consegue conectar, né? Mas a técnica é a mesma. Às vezes, ligeiramente, algum pino que vai ficar mais lateral, esse aqui, por exemplo, sim, né, ligeiramente angulado, né, para a lateral. Mas é a mesma técnica que você faz, tá? Não vai mudar nada, não. Então, mais alguma pergunta aí sobre fixador transarticular de tornozelo? Vamos dar seguimento aí, que tem mais 2 vídeos. Vamos lá, Nathan. Na sequência aí vai ver o vídeo da fixação transarticular no joelho. Tecnicamente também não há muita dificuldade, né? A gente vai usar principalmente nas fraturas do planal tibial, da tibia proximal ou do fêmur distal, né? A gente tem algumas variações de posicionamento, né, desse fixador que a gente vai discutir. Não tem muito segredo. Aí mostrando a face medial da tíbia, a face lateral, né, o posicionamento triangular aí nessa região da tíbia, né? O pino aí vai ser posicionado na região antero-medial. Aí mostrando o posicionamento anterolateral no fêmur. Aí lembrando do protetor de partes moles, o uso do trocato, vai ser retirado, utilizando a guia da broca, perfurando as 2 corticais, retirada do guia da broca para posicionamento do pino de chance manualmente. Dois pinos posicionados no fêmur, 2 pinos na tíbia, o suficiente. Aí colocando o conector pino no tubo.
tubo. Vai fazer aí na sequência. E mostrando a possibilidade, né, de uma redução manual, né, uma mobilização. E a conexão tubo-tubo. Uma montagem simples, não tem muito segredo. Para aí, volta só um pouquinho. Só um detalhe da técnica aí que fica bem evidente aí no vídeo. O joelho é fixado com uma leve flexão, né? Para evitar a hiperextensão do joelho, cerca de 20 graus. E os outros possíveis posicionamentos, né? Do pino no fêmur, pode ser colocado anterior ou lateral. Lembrando que a posição lateral também entra muito em conflito com o nosso material de síntese definitivo. E o posicionamento anterior, a gente tem também, ontem mostrei na apresentação, a zona de segurança para o posicionamento desse pino anterior. Até 6 centímetros abaixo do pequeno trocante, a gente tem um risco maior de lesão de ramos do nervo femoral. A gente deve evitar essa região. E até 7,5 centímetros proximal ao colo superior da patela tem um risco de posicionamento intraarticular desse pino e uma matriz séptica depois. Então a gente deve também evitar esse posicionamento. Então a gente fica em média com 20 centímetros de zona de segurança na diástase do fêmur. Posição anterolateral é a preferida, inclusive essa montagem em estudos biomecânicos, o posicionamento anterolateral no fêmur e anteromedial nativo é o posicionamento mais estável desse fixador. E mostrando a estabilidade na montagem. Só mais uma coisa, a questão do posicionamento dos pinos. As fraturas da tibia proximal, justamente a gente manter os corredores livres ali, né, para a placa, um tratamento definitivo, né, no segundo tempo. Quando a gente tem a fratura da tibia proximal, a gente vai posicionar os pinos na tibia mais distais e mais distais também no fêmur. Se a gente tem só a fratura do fêmur distal, é o contrário. A gente posiciona o fêmur os pinos do fêmur mais proximais, e os pinos da tibia também mais proximais para a gente ter esse segmento livre. Né? Nathan, eu tenho uma pergunta para você que eu acho que a inserção do pino, né, isso aí não tem muito segredo não, mas repete para a gente aí a distância no fêmur, né, essa zona de segurança que foi apresentada por você ontem no trabalho, né? Sim. Repete para a gente, isso é principalmente quanto ao posicionamento anterior do pino do fêmur, né? O pino posicionado até 6 centímetros abaixo do pequeno trocante tem um risco maior de lesão de ramos do nervo femoral. E os 7,5 centímetros proximais ao colo superior da patela, um risco maior de a gente posicionar esse pino intraarticular e o paciente desenvolver uma matriz séptica no pós-operatório. Então, a zona de segurança mesmo, a gente fica com cerca de 20 centímetros em média, né, na diástase do fêmur para esse posicionamento anterior do pino. O posicionamento lateral é bem seguro, né, não tem uma estrutura nobre, mas entra em conflito com nossas placas e os parafusos de bloqueio das hastes intermedulares também ficam nessa região, então a gente deve posicionar ele nessa posição anterolateral, seria mais seguro. Vocês viram que, lógico que a técnica é importante, o examinador quer ver vocês pegarem o material, como é que você, a sua destreza, mas saber esses critérios de onde você vai inserir os pinos é tão importante quanto a cirurgia em si, né? Vamos lá, alguma pergunta aí sobre o fixador transarticular de joelho? Cadê os joelhistas aí? Guilherme, você tem algum macete aí? Doutor Marcos Lauro. Ô Nathan, dependendo da fratura, qual o posicionamento do joelho? Extensão, flexão? Atualmente é posicionado em uma flexão leve mesmo, 20 graus, né? A hiperextensão do joelho ali não seria uma posição muito adequada. Isso não vai variar muito aí das fraturas. Mais algum? Vamos lá então. Mais um agora, o fixador de bacia.
Esse aqui eu peço para vocês prestarem bastante atenção, que com certeza vocês vão ter que fazer esse de bacia. E em alguns casos eles colocam até algum envelope tampando a bacia para ver se você colocou o pino de forma correta, sabe? Aqui a gente vai mostrar sem como se fosse um saco de lixo, literalmente, tampando para ver se você colocou o pino na posição correta. Vamos lá, Natália. Mostrando o instrumental, né? Só rapidamente ali, as marcações, né? Espinha ilíaca anterosuperior, ali mostrando a zona de risco de lesão conevo-cutâneo-femoral da coxa, para a gente evitar de 15 a 20 milímetros posterior à espinha ilíaca anterosuperior. Aí mostrando a instabilidade, né? da pelve. E ali marcado os posicionamentos do pino. Pode parar um pouquinho? Volta um pouco. Aí tá bom. A gente vai posicionar a espinha, então, 2 centímetros posterior à espinha ilíaca anterosuperior. A gente tem uma região que é um pouco mais espessa da crista, bem nítida aí nessa imagem, que se situa entre 2 e 8 centímetros posterior à espinha ilíaca anterosuperior. Então é nessa região que a gente vai ter mais facilidade para o posicionamento do nosso pino. Ali, o posicionamento pode ser usado no fino Kirchner, né, como o Egídio demonstrou ali, a gente posiciona o pino na tábua interna, né, da asa umbigo, e um na tábua externa, justamente para direcionar a nossa perfuração, para aumentar a possibilidade de você ter o pino bem posicionado. Principalmente em pacientes mais obesos, bem difícil esse posicionamento, né, adequado, que isso auxilia muito a gente a localizar. Ali, feita a incisão, a gente vai usar o protetor de partes moles. Aqui a importância da perfuração não precisa ter sido perfurado em todo o trajeto do pinichans, a gente faz uma perfuração só inicial e deixa que na inserção do pinichans, manualmente ele vai encontrando o próprio caminho dele entre a tábua interna e externa da asa umbilical. Mais um detalhe aqui, o direcionamento do pino ele deve ser posicionado para a região supracetabular, que é a região mais densa aqui, mais segura para o posicionamento. Então os pinos eles vão sendo convergentes, né, em direção à região supracetabular. É o posicionamento do pino de chance. Vou posicionar o segundo, sempre manualmente. Pode parar aí, Diego. Aqui, isso que aconteceu aqui é muito comum. É difícil a gente realmente posicionar esse pino central sem invadir, né, a tábua interna ou externa, né? Isso, claro, com invasão muito grande talvez diminua a estabilidade, mas isso é muito comum. Nós temos um corredor muito estreito e isso acontece na prática toda. O posicionamento do outro lado é semelhante, né? Aí mostrando a estabilidade do pino, a possibilidade de redução, né, do anel. Ali o posicionamento das barras, conector pino tubo, posicionamento da barra. Fixação da barra do conector. Posicionamento do conector tubo-tubo, o fechamento anterior, que nós vamos posicioná-lo sem fazer o aperto final. A gente reduzir a pelve e depois terminar de fechar o fixador. Aqui vai mostrar a redução. Isso a gente pode fazer, né, utilizando as grandes trocantes, né, para ajudar no fechamento da pelve, ou no próprio pino mesmo, fixador, fechando essa pelve para fazer a conexão. Antes de abrir para as perguntas, Nathan,
macete ali, que eu até fiz, eu filmei junto com a ajuda dos colegas aí, mas eu fiz proposital. Eu fiz a redução pelo pino. O que você acha disso? Como eu disse, a gente pode fazer a redução através do pino auxiliando, né, nos grandes trocantes. O pino tem que tomar um certo cuidado, porque ele não tem uma estabilidade tão grande ali, nem tão forçada demais ali, por isso até de quebra mesmo do pino, ou de soltura desse pino. Né? Isso pode ser usado também na hora para ajudar a reduzir a perda. Exatamente. Então, na prova, vocês falam que faz a redução pelo grande trocante. Tá? Mais alguma pergunta aí? Vamos lá, gente. Isso aí cai direto, hein? O Guilherme tem uma pergunta aí, do Inter Trânsito. Mais uma consideração, uma pergunta. Acha que há possibilidade de ser solicitada a fixação supracetabular direta? E caso sim, alguma dica, alguma consideração que você acha pertinente? Como eu disse, eu acho que é um pouco imprevisível. Acho que pode, né? A gente tem que conhecer as variações da técnica, né? O fixador supracetabular tem as suas peculiaridades, né? A gente precisa, geralmente, da radioscopia para auxiliar essa posição, né? Não tem tanto segredo também, você vai posicionar a radioscopia na posição em obturatriz e outlet, né? E buscar a visão certinha da gota de lágrima para o posicionamento central do pino. O pino é direcionado lá em direção à espinha ilíaca posterior inferior, tendo cuidado para não invadir a incisura esquiática maior, né? Não tem muito segredo o posicionamento também. Mais alguma pergunta aí? Gustavo, no fundo. Queria fazer só uma consideração, que mesmo que às vezes não caia, né, o supracetabular, acho que é muito importante estarem habituados a falar sobre ele, porque isso pode, numa prova oral, numa prova escrita, isso pode ser cobrado de vocês. E em relação à fixação externa da pelve, principalmente lembrar aqueles 4 algoritmos, assim, que a pelve estável, você não pode fazer um tratamento, e que o fixador externo ele é basicamente utilizado no paciente instável hemodinamicamente, né? Então, por mais que o sujeito tenha uma pelve instável, normalmente se ele está clinicamente bem, etc., aquele paciente vai ser elegível para o tratamento definitivo, no segundo tempo. A gente vai atuar e vamos utilizar isso aí naqueles pacientes que são hemodinamicamente instáveis, que são a minoria, em torno de 10% só. Lembrar, né, que é muito útil, mas principalmente na vida e na prova, não sair colocando fixador externo em todo mundo de bacia. Né? Egídio. Oi, aqui é o Guilherme. Natan, você poderia dar algum toque também para que, caso haja algum questionamento sobre o tipo de estabilização pélvica, não por meio de ostrocínio, uma estabilização manual, por meio do lençol, pode ser questionado na hora lá, posicionamento adequado de colocação desse tipo de estabilização provisória, algum questionamento que possa acontecer durante a atividade lá, sem ser com a utilização de osteossíntese. Não de osteossíntese, né, mas de material. Sim. Acho que não tem muita sim. Você fala do posicionamento pré-hospitalar ou, né, na sala de emergência, né? A gente pode usar a cinta, né, que o posicionamento dela é justamente na altura do grande trocante, né, para fechar a bacia, né? Isso pode ser usado na sala de emergência ou no atendimento pré-hospitalar. E essa cinta, justamente pelo posicionamento no grande trocante, ela não é retirada no momento da cirurgia, né? A gente só retira ela depois que já é posicionado o fixador. Ela não atrapalha a execução do fixador, vai manter a pélvica fechada, vai ajudar a manter a estabilidade clínica do paciente e é um dispositivo importante para a gente utilizar. Lucas, tem alguma consideração aí do quadril? Eu acho que ele falou bem essa questão, só lembrando essa questão do posicionamento trocantérico não ilíaco, né, do lençol da faixa. E acho que lá não vai cair com a pélvica coberta, mas se cair, lembrado que os 2 quilos de quisto que estão lá do lado é para poder marcar
a direção que você vai introduzir o fio de chance, né? Como é feito no treinamento da hora, né? Sim, pode ter espuminha para você encaixar os dois fios, né? Para poder mostrar a direção. Eu acho que foi bem colocado. Vamos lá, residentes, perguntas? Tem que participar, hein, gente? Vamos lá, vamos aproveitar. Alguém já fez? Vai lá, tem um lá no fundo. Microfone. Só de curiosidade, alguém já fez esse fixador aí? Na emergência? Que só um fez? 2? Não, o Ita não. Residente. Egídio. Vamos lá. Médicos, eu estava querendo saber se a gente tem que ter algum cuidado lá na hora em relação ao diâmetro do chance. Se já vai estar direcionado, se a gente vai ter relação com 6,5, 5,5. Acho que provavelmente deve estar disponível um único. Eu acho que deve ter isso, mas não saber, geralmente vem com 5.0. Lá na prova da SBOT não tem pegadinha. Então, na hora que cair uma papel para você falar, não parte para o lado de falar de lesão posterior, de clamp, chance. Só se te perguntar, não leva a questão para um lado que você não vai dominando. Tenta levar sempre para o lado mais claro. Não tenta levar para o lado escuro, não, você vai se enrolar. O examinador sabe mais que você. Geralmente, nessas questões da prova de habilidade, eles colocam a pessoa mais na área para poder examinar. Mesmo porque o tempo é curto, né? Você tem que ser bem objetivo e falar exatamente o que é necessário. Isso. Então,